Atos capítulo 1. Então esse texto ele inicia sobre a promessa do Espírito Santo. Depois que Jesus subisse para o céu, o Espírito Santo ia descer e todos que estivessem reunidos receberiam a presença do Espírito Santo, porque foi uma promessa de Jesus. A gente vê o início de Atos dos Apóstolos como um tratado, como se alguém tivesse formalizando ou fazendo uma procuração para entregar a alguém. No primeiro tratado, o Teófilo, fiz menção de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então ele está mostrando a Teófilo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi recebido acima, depois de dar mandamento por meio do Espírito aos apóstolos que escolhera. Há uma palavra de Jesus que diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Evangelho de João, deixa eu só encontrar aqui. Eu tive uma revelação dessa palavra, não sabia onde está. Desse texto? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Obrigada. Capítulo 16. Capítulo 16, verso 15, isso? Não. Verso 15. Não é 16, 15. É o 15, 16. Um pouco e não me vereis, e de novo um pouco e ver-me-eis, porque eu vou para o Pai. Não é? É o 15, 16. 15, 16. É isso, eu estou no 16. Vamos lá. Vós não escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos coloquei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vos conceda. Isso vos mando, que ameis uns aos outros. Então, Jesus estava falando dos discípulos, a escolha que ele fez de cada um deles. E olha, ele disse assim: foi eu que escolhi vocês, e vos coloquei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E essa palavra, ela se estende também a nós que estamos aqui, porque Ele também nos escolheu. E a escolha nossa não foi simplesmente por acaso ou neste século, mas Deus nos escolheu na eternidade. Quando eu falo que Ele nos escolheu a cada um de nós na eternidade, é que alguns de nós nasceram no berço evangélico. Então, teve princípios cristãos e, na sua maioridade, decidiu confessar a Jesus, não é porque nasceu no berço cristão que é cristão, que confessou a Jesus. Não é por conta disso. Eu não comparo o crente assim: filho de peixe, peixinho pode ser peixinho lá no mar. O filhinho do boi é um bezerrinho, vai crescer e vai se tornar um boizinho. Mas o filho de crente não é crentinho, ele tem que passar pelo processo.
E aí Deus nos escolhe como pai para forjar o caráter. E aí lá em Provérbios a gente encontra o sábio dizendo assim: ensina o menino no caminho em que deve andar, porque quando ele crescer não se desviará. Então nós precisamos ter essa compreensão. Nós somos escolhidos, confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, decidimos ser discípulo de Jesus, decidimos renunciar a algumas coisas, porque quando você olha, faz uma análise mais detalhada da vida de cada discípulo, a gente percebe que todos eles renunciaram a alguma coisa de si mesmo. Depois você pega os apóstolos, você pega o apóstolo Paulo, por exemplo, ele renuncia algo que trazia prazer para ele. Ele renuncia, ele decide, a partir do momento que Cristo aparece para ele, isso é uma prova muito, muito forte de que Jesus está dizendo aqui no capítulo 15 de João: não fostes vós que escolhestes a mim, porque ele se apresenta, ele aparece para Paulo no caminho de Damasco. E quando ele aparece, o clarão que surge naquele momento, naquela visão, Paulo fica cego, ele não consegue enxergar, ele não consegue ver. E aí, a fala de Paulo, que era um algoz para a igreja, um carrasco para a igreja, porque ele perseguia, e ele tinha uma carta na mão para ir a Damasco para destruir os cristãos, e estes homens eram de tamanha crueldade. Eles não iam simplesmente entrar, acabou o culto, vamos embora cada um para sua casa, não. Eles entravam, puxavam quem tinha que puxar para fora, batiam, prendiam, matavam quem tinha que ser morto, e assim acontecia. E aí não foi por acaso que Cristo aparece para ele. Depois a fala de Paulo no meio do caminho é qual? Quando surge o clarão. Aí ele diz assim: Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus, quem tu persegue. Aí já logo vem um decreto de Deus para ele: dura coisa é recalcitrar-se contra os escolhidos. Então, a escolha para ser discípulos vem de Deus. Então, nós fomos escolhidos não agora, no século 20 e 21, mas fomos escolhidos na eternidade por Cristo. Ele nos escolheu, Ele nos nomeou. E aqui no capítulo 15 nós estamos encontrando o seguinte, que olha, eu escolhi, eu coloquei um novo nome, e agora eu quero que vocês vá e anunciem. Papel de discípulo: nós temos que anunciar o Cristo ressurreto, nós temos que anunciar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Uma vez perguntaram para mim, numa conversa que eu estava tendo com uma pessoa que não conhecia Jesus, e aí ele perguntou assim: qual é o segredo da sua vida? Aí por um minuto eu parei e fiquei pensando como responder aquilo. O segredo da minha vida? Eu não tenho segredo. Eu trabalho, eu acordo de manhã, eu saio para a luta, mas logo o Espírito Santo falou no meu coração: diga que o segredo da tua vida chama-se Jesus. E tempos depois, alguns dias depois, essa pessoa novamente sentou comigo e ela falou assim: como que eu posso ter isso que você tem? Aí eu disse para ela: você confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode ter. Mas a visão dela não era a visão do que eu tinha fisicamente, mas era do que eu vivia. Ela queria experimentar a mesma paz que eu tenho, a paz que excede todo entendimento. Parece que não, mas o mundo às vezes está virado de ponta cabeça para nós. Há uma tempestade gigante no nosso barco, nós não sabemos o que fazer. Mas uma paz, a paz que excede todo entendimento, está dentro de nós. Isso é produzido por quem? Pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Paulo fala disso lá em Gálatas, no capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paz. Então essa paz só é produzida em nós, a alegria só é produzida em nós, embora nas intempéries das nossas vidas, nos momentos angustiantes da nossa vida, nós choramos, nós queremos desistir,
nós sentimos medo. Eu preguei sobre isso ontem. Ontem à noite, quando eu ministrava, o Senhor me leva lá para Neemias, capítulo 4, nós extraímos do texto sobre Sanbalate, Tobias e Gésem que eles tentaram de todas as formas desanimar a Neemias e os homens de Neemias. Tentaram introduzir o medo. Embora nós somos seres humanos, nós sentimos desânimos, nós sentimos medo, mas o Espírito Santo de Deus produz em nós um fruto que eu chamo de fruto excelente, e que em meio às nossas tempestades nós temos alegria. Em meio às nossas tempestades nós temos paz. Em meio às nossas tempestades nós conseguimos externar, mostrar o amor de Deus na nossa vida para outras pessoas. Quem que faz isso a não ser Deus, através do Espírito Santo que habita dentro da nossa vida? Então, esse tratado a Teófilo, então ele começa a mostrar e a falar para os que estavam reunidos sobre o que era ser discípulo, iniciar desse ser discípulo e desse anunciar de Cristo. No versículo 6, o texto está dizendo assim: então os que estavam reunidos lhes perguntaram, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Eles ainda não tinham a visão, ainda não tinham o entendimento de que o Senhor não estava falando a respeito disso. Tanto é que Jesus, no verso 7, diz assim: não vos compete conhecer os tempos ou as épocas em que o Pai reservou pela sua própria autoridade. Mas, no versículo 8, recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Quando nós anunciamos a Cristo, a Jesus ressuscitado, nós anunciamos a Jesus através do Espírito. Nós não vamos conseguir ser discípulo e anunciar a Cristo se não experimentarmos o Espírito Santo na nossa vida. E todos que aqui estão já experimentou, já sentiu a alegria do Espírito. Talvez você diga assim: eu não tenho as evidências, eu não falo em línguas estranhas ainda, que é uma evidência de que eu fui batizado com o Espírito Santo. Não é possível. Mas se você consegue anunciar o Cristo, o Espírito Santo está sobre você, está em você. Mas receberei poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. Jesus estava dizendo assim: olha, vocês vão anunciar o meu nome aqui em Jerusalém, entre vocês, mas vocês vão sair e vão para fora da cidade, na Judéia, e vocês vão para mais longe ainda, Samaria, e vocês vão para as regiões mais distantes da terra, ou seja, aos confins da terra. E cá entre nós, que trabalho que esses discípulos fizeram depois que Jesus foi assunto ao céu? Já fazem 2000 anos e 20 aproximadamente. E esse evangelho vem ganhando corações. Já parou para prestar atenção nisso? A cada ano que se passa, isso vem crescendo, isso vem aumentando. O Senhor tem agregado, colocado pessoas para ser cuidado por nós, e essas pessoas que são cuidadas por nós automaticamente se tornam anunciantes das coisas de Cristo. Nós vamos começar a ver aqui que o ensinamento de Jesus, que aquilo que ele fazia e que os discípulos aprenderam, não foi simplesmente a sua doutrina, aquilo que ele ensinava, mas foi a forma que ele influenciava pessoas. Eu costumo dizer, e eu sempre disse isso dentro de casa para o Samuel, para a Sara:
Nós precisamos ser pessoas que influenciam. Eu disse isso no final de semana, conversando com uma pessoa em um aconselhamento pastoral. Eu disse assim: nós somos agentes não que toca fogo, mas nós somos agentes bombeiro, pessoas que vêm, apagam o incêndio, entendem o porquê que aconteceu aquilo e aplica uma palavra de transformação. A influência de Jesus, nós vamos começar a enxergar isso, a partir de agora, o Espírito Santo vai nos moldar e vai falar ao nosso coração, e o ensinamento de Jesus e a influência de Jesus transformava pessoas, mudava caráter, curava. Não era só o milagre da cura física, de ver, de falar, de ouvir, de ressuscitar. Não era só simplesmente os prodígios ou os milagres que aconteciam do mar se acalmar, o vento se cessar, da tempestade se acalmar. Não era só esses milagres, mas era a transformação que acontecia na vida das pessoas a partir do momento em que Jesus chegava. Se nós somos discípulos de Jesus, aonde nós colocamos a planta do nosso pé, precisa ter uma mudança. Nós precisamos influenciar. Nós precisamos trazer uma mudança para aquele ambiente. Então, depois da descida do Espírito Santo, que eles receberam o poder, então eles se tornaram testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, e até aos confins da terra, em algumas traduções, ou nas regiões mais distantes da terra. O ensino de Jesus abrangeu toda a história da humanidade. Olha só que isso é muito interessante. Mudou o contexto histórico de nações. O inimigo luta incessantemente para nos tirar do foco, para colocar algo no coração do homem contra o cristianismo, quando eu olho para alguém que não gosta do cristianismo, eu vejo que ele sente uma raiva, e eu já ouvi pessoas dizer a respeito de crente, entre os dentes, rangendo os dentes, mas você percebia que não era ele em sã consciência, mas havia uma ação de uma entidade na vida dele. E ele rangia os dentes e dizia assim: eu odeio crente, se eu pudesse eu exterminava essa raça. Mas por quê? Porque a partir do momento em que nós conhecemos Jesus, que confessamos a Ele, que o Espírito Santo começou a habitar dentro de nós, automaticamente nós nos tornamos luz. E quando você se torna luz, aonde você entra, o que acontece com as trevas? Ela vai embora, ela é dissipada. Você se tornou sal da terra. E quando você chega em um ambiente onde não tem alegria, não tem sabor, porque quando se fala de sal, você já parou para comer um feijão sem sal, sem tempero? É ruim demais. Fica sem sabor. Fica sem sabor. Um arroz sem sal fica sem sabor. Quando você pega aquela salada e que você tempera com azeite, um pouquinho de vinagre, e quando você coloca um sal, parece que uma pitadinha de sal que você põe, você muda o sabor daquilo. Assim somos nós quando chegamos em alguns ambientes. Somos agentes transformador. Somos agentes que mudam o ambiente onde está. E nós às vezes não precisamos, na maioria das vezes, nós não precisamos abrir a nossa boca para falar. Somente o nosso andar, somente os nossos gestos, o nosso estilo de vida muda o ambiente em que nós estamos. Precisamos entender e compreender isso. Jesus abrangeu toda a história da humanidade, e alguns de seus ensinos foram somente para os discípulos. Jesus algumas vezes só ensinava os discípulos: agora eu e você, é um discipulado.
mestre e aprendiz. E aí, e outros para todo o povo, e outros ensinamentos, como o Sermão do Monte, ele fez para toda a multidão. Porque no meio da multidão havia os fariseus, e é interessante que a linguagem que Jesus usava atingia tanto mais simples, quanto mais intelectual da multidão. Tanto é que em alguns momentos, quando a gente pega a história, a gente percebe que quando Jesus está falando assim, os fariseus estão razoando entre eles, bochichando. Quem que é ele? Quem ele pensa que é? Ele acha que ele é quem? Espera aí, ele acha que ele é poderoso o suficiente para dizer perdoados são os teus pecados? No caso daquele menino que é descido pelo telhado dos amigos, e aí Jesus, olha, perdoados estão os teus pecados, e aí uns que estavam em volta, espera aí, quem que é ele? Quem ele pensa que é? Aí Jesus para, porque conhece todo o coração. Lembra o texto que nós lemos na semana passada de 1 Coríntios, que o homem espiritual discerne tudo, mas de ninguém é discernido? Jesus, conhecendo o coração de todos e a mente e o falar deles, Jesus parou por um instante e falou assim: o que é mais fácil? Falar, perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma a tua cama e anda? Tem momentos que nós precisamos compreender, e essa compreensão vem através do Espírito Santo na nossa vida, e aí nós temos que falar somente daquilo que o Espírito Santo colocar em nosso coração. Alguns foram em ambientes de confronto e outros apenas interpretando os milagres que havia realizado. Tinha momentos que Jesus não falava, mas as pessoas tocavam nele. Tem aquela parte que ele está numa sinagoga, ele cura uma senhora, a turma fala: pô, você está num sábado, vai trabalhar no sábado, você vai deixar de buscar seu boi que está atolado no sábado, porque é sábado? Jesus pega pesado aí nesse dia. Quem indaga, mas no sábado, aí Jesus vai: vem cá, se você tem lá uma boiada lá, e se um boizinho cair no buraco, você vai deixar o bicho agonizando lá, e vai só no domingo pegar? Aí Jesus chama esses de hipócritas. Então esses ensinamentos, Jesus é muito interessante. Ele ensinou por meio de palavras e ações, e conquistou muitos seguidores para si. Até os dias de hoje, não vimos alguém que ensinasse de modo como ele. Jesus, ele não está entre nós fisicamente, mas a presença dele é real, e nós cremos pela fé. Se você falar para um ateu: Jesus está aqui, porque ele disse assim: aonde estiver 2 ou 3 falando em meu nome, eu estou ali. Se você falar isso para um ateu, ele fala assim: isso é loucura, isso é doido. Mas pela fé nós cremos, pela fé nós sentimos, pela fé nós choramos de alegria em saber que ele está do nosso lado. Isso, para quem não é espiritual, isso é louco, isso é loucura. Por isso que Paulo, lá no primeiro capítulo de 1 Coríntios, na primeira carta de 1 Coríntios, diz assim: a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Só entende a mensagem da cruz para aqueles que são salvos, que já entenderam o processo da salvação. Aqueles que não têm esse discernimento, não têm o Espírito na vida, não conseguem compreender essa dimensão. Mas o fato é que desde 2000 anos atrás até os dias de hoje, o nome de Jesus influencia, o nome de Jesus transforma, o nome de Jesus muda, o nome de Jesus cura. Se esse nome não tivesse poder, se esse Cristo não tivesse ressuscitado, não tivesse ido ao céu, talvez não tinha acontecido isso. Mas ele morreu, ressuscitou, terceiro dia ressuscitou, depois subiu, foi assunto ao céu, desceu o Espírito Santo, foi promessa dele para a nossa vida. O Espírito Santo habita dentro de nós, e quando nós começamos a agir e a trabalhar pelo Espírito Santo,
nós começamos a levar a influência de Cristo. Nós nos tornamos agentes influenciadores através de Cristo e do Espírito que habita dentro de nós. A palavra de Jesus. Jesus sabia usar suas palavras. Ele pregava ensinando e ensinava pregando. Eu acho isso muito interessante. Que ele pregava, mas daqui a pouco ele começava a ensinar, e quando ele começava a ensinar, ele estava pregando. Isso é algo extraordinário. Ele mesmo declara que diz a palavra de Deus. João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 10. Alguém pode ler? Vamos, me ajudem. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as vos digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Aleluia! Ele estava falando, olha, as palavras que eu estou falando a vocês, elas vêm do Pai, não são minhas. Porque Jesus e o Pai eram uma só pessoa. Então tudo que Jesus fazia, o Pai sabia. Tudo que Jesus falava, vinha do Pai. E quando Jesus fala, olha, eu vos escolhi e eu vos nomeei, Jesus estava dizendo assim, olha, a partir de agora eu estou indo para o Pai, daqui a pouquinho eu vou para o Pai, só que eu vou enviar um Consolador, que é o Espírito Santo, e a partir de então, tudo que vocês falavam, vocês vão falar em meu nome. Então use meu nome. A autoridade que Deus nos deu foi para falar em nome dele. Algumas vezes, eu falo muitas vezes, e eu me julgo às vezes o mais pequeno e o mais indigno entre uma grande multidão, e às vezes eu estou na igreja e falo, Senhor, quão pequeno eu sou, quão miserável eu sou, porque o que eu quero fazer, eu trago aquela palavra do apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu estou sempre fazendo, porque isso é do ser humano. Quantas oportunidades nós já perdemos de estender a mão e não estendemos. E depois você passa aquele momento, aquele minuto que era para você estender a mão, você chega lá na frente e te bate um arrependimento. E você sabe que você não consegue voltar para trás. Gente, essas ações não podem, esses sentimentos e essas ações não podem fazer parte da nossa vida. Mas nós temos que aproveitar as oportunidades. Eu escutei um pastor, uma certa ocasião, falando assim, que ele estava na praça, numa rodovia, na praça de pedágio, e aí sentiu no coração de pagar o pedágio para o carro de trás, mas que era um carro muito bonito, muito grande, muito chique. Ele falou assim, ó, cobra o meu pedágio e cobra o pedágio do rapaz de trás aí. E foi embora. E quando o rapaz passou pela cancela, não pagou, e ele, quando o cara passou pro lado dele, assim, ficou olhando para ele assim, mas ele falou assim, eu senti em fazer aquilo, naquele momento, não sei qual foi o resultado daquilo depois, para aquele homem, mas eu fiz. Então tem coisas que precisamos fazer de imediato, tem coisas que nós temos que parar e ouvir. Por isso que quando Paulo, eu retorno lá em Coríntios novamente, Paulo quando diz assim, nós precisamos ter a mente de Cristo, para discernir. E se nós não temos o discernimento através do Espírito Santo, nós precisamos pedir. Peça a Deus discernimento. Isso faz parte dos dons. Senhor, eu quero discernimento, eu quero que a minha mente seja totalmente a mente de Cristo. E aí quando nós saímos pelo trânsito, e toda vez eu lembro de uma cena, nós saímos pelo trânsito, o cara te fecha, e aí você quer passar com o carro em cima dele. E, meu Deus do céu, e aí Jesus, se estivesse dirigindo, o que ele fazia? Você está entendendo? Quando você tem aquele vizinho inimigo que não conhece a Jesus e que
que Ele te tira do sério, da vontade, você sai de dentro da sua casa, vai lá para fora e você fala, eu vou pegar esse cara pela cabeça, vou arrancar o pescoço dele fora, com cabeça e tudo. E aí no meio do caminho você vai, Jesus, e o Senhor, o que fazia? O que faria? Ser discípulo e ser anunciante de Cristo, mais uma vez eu digo, requer renúncia. Nós precisamos nos renunciar. Renunciar o nosso eu, nosso ego, nosso orgulho, tudo aquilo que nós, tirar o eu para gente, tirar o eu do nosso eu, isso é a coisa mais difícil do mundo, porque nós estamos cheios de eu. Já percebeu? Eu, e tudo gira em torno de eu, tudo gira em torno de eu. Em casa somos egoístas, com os nossos filhos somos egoístas, com o nosso marido, com a nossa esposa somos egoístas, tudo é nosso eu. E aquilo que o apóstolo Paulo diz, agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tirou o eu fora. E como é viver Cristo? Isso é individual de cada um. Cada um sabe como viver Cristo. Por isso que somos um corpo. E um corpo tem dedinho mindinho, tem dedo anular, tem mão, tem braço, tem um tronco, tem pernas. Cada um de nós fazemos parte deste corpo. E precisamos compreender aonde nós estamos. E precisamos entender, através do discernimento da mente de Cristo, o que temos que fazer. Não digas, eu não sei anunciar o Evangelho. Sabe sim. Sabe sim. É simples. Olha, Jesus salva. Jesus quer te curar. Jesus quer te transformar. Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. Ele quer moldar você e te levar para o céu. Simples. É muito simples. É só você achar uma brecha, uma porta para começar a falar. E depois que você começou a falar, na hora que você falou a primeira vez, você não para mais. É muito bom. É muito gostoso. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Jesus sabia usar palavras e ele pregava ensinando e ensinava pregando. E ele mesmo declara que diz as palavras de Deus. Sua autoridade cativa os homens a não somente ouvi-los, mas a segui-los também. Jesus ensinava nas sinagogas, Lucas capítulo 4, versículo de número 15. Jesus ensinava nas sinagogas e as multidões se admiravam ao ouvi-lo. Marcos capítulo 6, verso de número 2. As multidões se maravilharam do seu ensino e os fariseus não ousaram mais interrogá-lo por causa de sua sabedoria. Mateus capítulo 22, versículo 33. Vamos ler alguns desses textos? Vamos abrir aí em Lucas capítulo 4. Versículo de número 15. Versículo 14, olha que interessante isso, hein? Alguém pode ler, por favor. Capítulo 15, né? Capítulo 15, Lucas capítulo 4, verso 15. Ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Lê o versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Jesus retorna para a Galiléia com o quê? Regressou para a Galiléia no Espírito.
nós temos que anunciar a Jesus no Espírito. Nós não vamos conseguir anunciar a Jesus se não estivermos no Espírito. Por isso que o relacionamento com Deus, através do Espírito Santo, é importantíssimo na vida do cristão. Isso não é só para aqueles que têm ministério, isso é para todos. Se nós aplicarmos uma disciplina na nossa vida diária de tirarmos 10 minutos apenas por dia para orarmos e tirarmos ou lermos um capítulo da Bíblia, de um livro da Bíblia, e aplicar isso na nossa vida apenas uma vez por dia, nós nos tornaremos poderosos em Cristo. A autoridade de Jesus na nossa vida será grande. E o que aconteceu com Jesus quando Jesus regressou para a Galiléia no poder do Espírito, e as notícias sobre ele se difundiram. Entenda uma coisa, que as pessoas vão querer ficar perto de você a partir do momento em que você fala. Porque você está cheio do Espírito Santo. E você está anunciando quem? A Jesus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo é para Ele e por Ele. Se as coisas não for para Jesus, para a glorificação do nome de Jesus, então elas são vazias. E as pessoas lá, e eles se difundiram por toda a região e circunvizinhança. Jesus regressou para a Galiléia no poder do Espírito, e a notícia sobre ele se difundiram. Ou seja, as pessoas começaram a falar: olha, é muito bom estar perto de Daniel. Cara, eu tenho um amigo que se você ficar 5 minutos perto dele, você vai ver como é que é. É contagiante, é gostoso, é muito bom, é bom estar perto da Vanessa. Meu Deus do céu, quando ela fala, o meu coração queima. Você está entendendo? Então é isso que nós temos que ser. Nós temos que ensinar aquilo que Jesus nos ensinou e falar ao pecador para que ele possa sentir alegria no coração. Eu tenho um amigo e ele bate tabaca. E ele é declarado: eu sou mesmo. E pronto, acabou. E quando eu cheguei na empresa, ele não gostava de mim. Ele dizia assim: o meu santo não batia com o teu. Mas, vamos lá, vamos trabalhar. Eu preciso trabalhar, eu também preciso trabalhar. E devagarzinho a gente vai dando passos. Um por vez. Tem passos que você dá hoje, você vai dar outro daqui 5 dias, e assim sucessivamente. E um dado momento, eu estou tomando um café da manhã, e quem chega na cozinha é ele senta, e eu olhei para ele e falei assim: você não está bem, né? Cara, não estou. Estou com um problema na minha casa. Sim, ora por mim. Nas suas orações, ore por mim. Eu falei: opa. Não precisei falar nada. Não precisei falar para ele que o que ele praticava não era correto, não era certo, que ele estava adotado de uma religiosidade. E você falar para um religioso, sendo religioso, você nunca vai conseguir conquistar o coração dele. Mas se você falar para um religioso a palavra de Deus, pura, genuína, através do Espírito, você conquista o coração dele. Ele não é crente, continua batendo a tabaca lá, mas me respeita. E todas as vezes que ele precisa de alguma coisa que aperte, ele falou assim: nas suas orações, lembra de mim. Por quê? Porque o ambiente onde eu estou, o lugar onde eu estou, tem que ser transformado pelos ensinamentos de Jesus na minha vida. Eu tenho que ser testemunha. O meu testemunho, a minha vida tem que anunciar a Cristo, né? Marcos capítulo 6. Mais uma prova e um testemunho de que Jesus mudava
o ambiente onde eles estavam, as pessoas se maravilhavam. Quando o sábado chegou, começou a ensinar na sinagoga. E muitos que o escutavam se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E tais milagres que se realizam mediante suas mãos? Não é este um carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se por causa dele. Jesus lhe disse: não há profeta sem honra, senão em seu próprio povo, entre seus parentes e em sua casa. Jesus estava falando, e olha a admiração. Não é este que realiza milagre mediante as suas mãos? Gente, às vezes dentro da nossa casa, nós não vamos ter muito êxito. Porque o maior testemunho é dentro do nosso lar. E a convivência revela quem somos. Somos seres humanos. Você imagina só, eu trabalho com 14 homens, cada um de uma religião diferente. Eu, cristão e pastor. E às vezes a gente se enrusga lá. Dá umas travadas no negócio lá. E um dia eu gritei. E o barracão tem 1000 metros, e tinha um colega de trabalho atrás de uma prateleira, ele saiu atrás da prateleira e falou assim: ô pastor! E pastor tá me rindo, gente. O negócio não está dando certo, vocês estão se engalfinhando aí. Aí eu falei: meu Deus do céu, como é difícil você anunciar a Cristo na onde você convive, na onde você está 12, 13 horas por dia. Jesus estava falando disso aqui também. Mas as pessoas estavam olhando e admirando aquilo que ele fazia, aquilo que ele falava, e até diziam assim: mas esse aqui não é o carpinteiro? Não é aquele, o filho de Maria? Não é o irmão do fulano, do ciclano, do bertano? Mas, gente, como que ele consegue fazer? Mas tudo isso era feito porque ele tinha comunhão, ligação com o Pai. E nós podemos fazer e devemos fazer. O nosso ambiente, aonde nós estamos, tem que ser transformado pelo poder da presença de Cristo. Eu tinha um colega de trabalho que, de cada 10 palavras que ele falava, 11 era palavrão. Você tem uma ideia de como era. Meu Deus do céu, eu nunca vi. Nós estávamos a diretora da empresa veio visitar a empresa, e aí eu bati nas costas e falei assim: viu, fala pouco ou não fala, porque quando você fala, Jesus amado, eu falo: pastor, não consigo, eu desde criança sou assim. Mas se controla. E nós começamos a orar. Eu comecei: Jesus, muda o palavreado, muda a forma, muda o sentimento, muda o coração, sabe? Tinha inveja, tinha palavrão, tinha tudo que não era bom para um ambiente. Eu falei: não, esse ambiente tem que ser harmônico. E o pior de todos era o nosso gestor. Era o mais fofoqueiro de todos. Enfim, graças a Deus mudou. E ela chegou. Quando ela chegou, ele começou a conversar, e tanto palavrão que ele falou, ela regalava o olho. E aí eu falei: meu Deus do céu, esse ambiente precisa ser transformado. E a minha oração hoje é: Jesus, agora eu quero que o Senhor salve. Agora eu quero que o Senhor salve o fulano, o ciclano, o bertano. Agora, Jesus, coloca ele numa situação. E esses dias um deles entrou numa situação, e quando eu cheguei, ele estava esperando você, pastor. Fechou a porta e trancou. O que aconteceu? Ore por mim, eu vou dobrar o joelho, porque eu preciso que você ore por mim. Eu preciso de uma oração. E quando eu comecei a orar, ele começou a chorar. E eu não compreendia o momento que ele estava passando.
O nosso ambiente precisa ser mudado. E eu estou dizendo assim, Jesus, salva esse, transforma esse. E vou desse jeito. E eu tenho certeza de que o Espírito Santo que convence está trabalhando, está movendo o coração de cada um deles. As ações. Jesus nunca deixou de acudir àqueles que eram necessitados, pois a Bíblia diz que ele se compadecia das multidões, que estavam cansadas e aflitas como ovelhas que não têm pastor. Jesus, e isso tem que estar em nós, eu admiro o nosso apóstolo pelo coração que ele tem, a forma que ele evangeliza, porque ele é um evangelista nato com a sua própria vida. Uma vez eu estava caminhando com ele aqui no CLT e vinha um casal e daqui a pouco ele, tudo bem com vocês? Bom dia. Eu falei, eu preciso aprender. E comecei a aprender com ele. Ele deu um abraço no rapaz e falou, sou pastor daquela igreja, vai me visitar. E o rapaz veio. Eu falei, que nós precisamos fazer isso. Isso é uma característica de Jesus. Isso é um caráter de Jesus. Ele não só ensinava, mas ele também queria saber, ou ele sabia da necessidade, e ele agia exatamente na necessidade da pessoa. Quando nós temos a mente de Cristo, e que nós começamos a introduzir Jesus na vida de alguém, a falar de Jesus para uma pessoa, com o discernimento do Espírito, nós começamos a compreender a necessidade que aquela pessoa tem. E quando nós compreendemos a necessidade dela, e você vai com remédio na necessidade, naquilo que é uma ferida para ela, e você aplica a palavra de Jesus, logo você vê a cura, e logo você vê a transformação, e logo você vê os milagres, os prodígios, as mudanças, e você começa a ver aquilo que você não imaginava que poderia ver. Um abraço nosso muda. Oi. Então, por isso que a gente precisa estar olhando para o que acaba essa pandemia. Que nem, por exemplo, sábado, né? Estava no encontro dos jovens e teve bastante gente que pediu, que aceitou Jesus, né? E eu fui interceder por essas pessoas e esqueci da pandemia, abracei. Depois eu lembrei que estava sendo gravado e que já tinha ido, né? Mas eu senti isso, sabe? Esse ímpeto de abraçar, e a gente não está podendo abraçar, porque isso o diabo tirando da gente, ele quer tirar isso. Olha só, isso é um pensamento que eu tenho. Quando começou a pandemia, pediram para ficar em casa, distanciamento e aquelas coisas todas, nós a princípio aceitamos isso e entendemos que é uma questão de vigilância, uma questão de saúde e há necessidade de fazer isso. Mas é quando você vai passando os dias e que você deixa de ter a visão homem, começa a ter a visão espiritual, aí você vê as atuações do inimigo. Gente, é que não é divulgado, mas o que morreu de pessoas tirando a própria vida nestes 16 meses que se foram de pandemia, que começou em abril do ano passado, né, no lockdown, né, março, né, veio até agora, que faleceu, que morreu de pessoas tirando sua própria vida, solidão, medo, depressão, síndromes que a gente nunca ouviu falar, que surgiram agora, doenças que começou a acontecer, a aparecer em pessoas que a gente nunca ouviu falar desses tipos de doença, começou a ser gerado agora esse tipo de pandemia. Nós nunca, o ser humano, o homem, por mais que ele não goste, mas ele não foi feito para viver isolado, sozinho. Jamais. Por mais que ele não goste de abraçar, mas ele gosta de ser tocado. Porque o toque cura a gente.
Somente um toque cura. Eu abro um parênteses aqui para contar um testemunho. Eu fiquei durante muitos anos entre eu e meu pai, a gente se conversava, mas só o necessário. Nunca conversamos aquilo que não era necessário. E todas as vezes que conversávamos, mesmo no necessário, tinha discussão, tinha briga, e eu culpava ele por uma situação, culpava ele por uma outra, enfim. E um dia eu decidi no meu coração, a partir do momento em que eu sentei no gabinete do nosso pastor, e ele falou, você precisa fazer isso. Aí demorou ainda uns 2, 3 anos para fazer isso. Aí quando eu coloquei no meu coração, eu preciso ir lá fazer isso, e abraçar o meu pai, e conversar com ele, e eu fui. Levei o Samuel junto, e quando nós chegamos, ele já logo de bate e disse, o que você está fazendo aqui? E calma, pai, vem em paz. E conversamos, naquele dia nós não discutimos, nós não falamos de passado, não falamos de presente, não falamos de absolutamente nada, simplesmente falamos de coisas boas. Me veio à memória coisas que ele fez comigo quando eu tinha 3 anos de idade, no nascimento da minha irmã, da Sara. Eu tenho uma irmã que chama Sara também, que é a irmã do meio. E eu me lembro de coisas, de canções que ele cantava pedalando uma bicicleta barra forte. E aí nós nos alegramos, saímos, fomos almoçar, voltamos. No final da conversa eu disse assim, eu preciso te dar um abraço e te pedir perdão. Não, mas eu não perdoo, quem perdoa é Deus. Não, pai, por favor, não impeça que eu seja abençoado a partir desse princípio. Foi quando eu dei um abraço no meu pai, pela primeira vez, depois de que eu me lembro de adulto, porque ele só me pegava no colo quando eu era criança. E aí quando eu fui lá e abracei o meu pai, dei um beijo nele, que eu me lembro no rosto pela primeira vez. Quando eu fiz isso, parece que a muralha, o muro de Berlim caiu e nós começamos a ter um relacionamento diferente. Abraço curou a mim e curou ele. Curou mais eu do que ele. Hoje nós temos um relacionamento fantástico. Glória a Deus por isso. Ele vem em casa, eu vou na casa dele, não preciso ligar, não preciso falar nada, eu simplesmente chego. Somente isso. E quando ele chega na minha casa, logo eu já vou procurar fazer alguma coisa para agradá-lo, porque eu quero ele bem. Eu me preocupo com ele, embora não consiga aceitar a situação que ele vive hoje, mas como meu pai, como pessoa de seu Adão, eu quero bem, eu quero estar com ele sempre, eu quero honrá-lo. O abraço muda situações. Só consegue compreender isso quem tem a mente de Cristo. E a gente percebe nesse sistema mundano e espiritual que a luta está sendo travada exatamente para que não haja, as pessoas não podem mais se abraçar, não podem mais se tocar, as pessoas não podem mais se falar, tudo é com restrição, tem que ter álcool, tem que ter máscara, tem que ter uma porção de coisa. E aí quando você olha para todo esse ambiente, você não vê outra coisa a não ser a ação do inimigo. Ele veio para roubar, matar e destruir. O próprio Cristo disse isso. Ele veio, senão, para roubar, matar e destruir. Mas nós temos que apresentar a Cristo e acreditar. Nós não estamos livres dessa doença, nós não estamos livres das doenças, nós não estamos livres de depressão. Nós temos depressões, e quando nós entramos para a Bíblia, nós observamos vários homens da Bíblia que entrou num estado depressivo. Elias, Davi, Salomão no final da tua vida, o próprio Cristo, quando está suando sangue, ele está numa angústia. Angústia nada mais é do que uma depressão profunda. Ele disse assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas se não for, faça a tua vontade. Era a compreensão. Então, esse tempo é um tempo que a gente precisa orar muito, de graça de Deus, que o favor de Deus esteja sobre nossa vida, sobre nossa mente, sobre nosso coração, sobre nossa casa. A graça de Deus tem que estar sobre nós.
porque senão nós não sobrevivemos. Quantos crentes que nós conhecemos nesses dias, esses últimos 16 meses, que abandonam a fé, que deixaram de vir à igreja, que ficou em casa? Não, eu quero ficar em casa. O meu coração, gente, se eu pudesse, eu estaria todos os dias na casa de Deus. Esse é o melhor ambiente que nós possamos estar. Esse é o melhor ambiente que nós temos que colocar os nossos filhos. E eu agradeço a Deus todos os dias pelo tempo, pelos dias que eu pude viver igreja. E o tempo que eu estou vivendo hoje, também igreja, eu agradeço a Deus. Mesmo com esse distanciamento, mesmo com esse confinamento, mas eu estou vivendo igreja. O Senhor vai nos abençoar e nós vamos passar por isso. Dia 16 parece que o decreto muda, já não precisa de distanciamento mais, o uso de máscara continua. Semana que vem? Parece que sim, o decreto do estado de São Paulo, não é Brasil, né? Enfim, mas vamos esperar com que isso, para ver se isso vai acontecer de verdade. A palavra compaixão exige que se tenha uma ação em relação à necessidade. A gente vai ouvir várias vezes Jesus sentiu íntima compaixão. Jesus sentiu íntima compaixão do cego, da viúva. Milagre é a intervenção do sobrenatural na lei da natureza de Deus. Milagre é a intervenção do sobrenatural na lei da natureza que Deus opera para mostrar o seu poder e ajudar o ser humano. A vida de Jesus foi marcada por milagres. O Espírito Santo estava constantemente com ele. Seus discípulos foram enviados e voltaram dando relatos dos milagres realizados pelo poder que Cristo havia delegado sobre eles. Este poder está sobre nós. Tem poder sobre a tua vida, tem poder sobre você, tem autoridade de Deus sobre você. Use a autoridade. Use o nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus, eu venço. Em nome de Jesus as portas se abrem. Em nome de Jesus as enfermidades, elas vão cair por terra, elas vão embora. Em nome de Jesus haverá prodígios aqui. Então, quando nós usamos o nome de Jesus, algo sobrenatural acontece. E este sobrenatural, gente, é fantástico. Só quem viveu sabe o que é. Eu poderia passar aqui contando algumas experiências que eu tive quando chamei o nome de Jesus. Não são poucas, são muitas. Mateus capítulo 4, verso 23 e 25. Por onde Jesus passava, havia curas, e as multidões o seguiam. Jesus estava ensinando na Galileia, nas sinagogas, e ele anunciava o Evangelho. No capítulo 5, no verso 25 até o versículo 34, nós vamos encontrar Jesus no meio de uma multidão de pessoas, e todo mundo que tocava Jesus era curado. Você já parou para pensar se alguém tocar em você e for curado? Pedro saiu do templo que estava orando e a sombra dele curava. Já parou para pensar numa situação dessa? Em que dimensão eu tenho que estar? Em que ambiente eu tenho que estar para que isso aconteça na minha vida? Eu não sei se eu já contei para vocês, acho que vocês já devem ter me ouvido falar em algumas mensagens que eu prego. Eu fui fazer uma fórmula, um remédio, uma farmácia de manipulação, e eu sou meio chato, a minha mulher fala, você deve ter toque, não é possível, você gosta das coisas. Tem dia que eu estou meio bagunçado, mas tem dia que eu estou certinho. Eu chego e fico quieto, não falo nada. Parei no balcão da farmácia
E tem uma moça com as costas viradas, até porque eu quero saber quanto tempo que eu vou ficar. Tem muito que isso. E daqui a pouco a moça levou um susto. Quem é você? Eu falei, não, moça, eu vim fazer um remédio. Não, você não entendeu quem é você? Eu falei, não, moça, eu só quero fazer um remédio. Moço, você não entendeu. Quando você entrou, as entidades que estavam comigo saíram. Eu falei, não, só quero fazer um remédio. Eu entendi, através do Espírito, que a presença do Espírito fez com que aquele lugar, ou seja, a luz que estava em nós, em mim, fez com que as trevas fossem dissipadas. São algumas experiências que eu já vivi dessa maneira. Na hora de sair, você fosse o Espírito? Fica com ele embora. Não, ele sempre está comigo, ele mora em mim. Sou habitação. A Bíblia diz assim que nós somos templo do Espírito de Deus e Ele habita em nós. Quando você respira Espírito Santo. Quando você dorme Espírito Santo. Quando você acorda Espírito Santo. É Ele que te leva, é Ele que te fortalece, é Ele que intercede por você na presença do Pai, com gemidos inexprimíveis quando você não consegue orar. Então essa presença, mas em qual dimensão que eu tenho que estar para que isso aconteça na minha vida? Para quando eu tocar em pessoas? Uma vez eu cumprimentei uma mulher, ela não trabalha mais na empresa. Quando eu peguei na mão dela, ela tomou um choque, ela falou, meu Deus do céu, o que é isso? E eu peguei na mão dela e falei, não, Dorinha, eu acho que eu devo estar estático, né? E eu fiz isso algumas vezes, não foi uma, foi algumas vezes. E ela dizia assim, quando você toca em mim, dá alguma coisa diferente. E eu já sabia que ela vivia magia negra. A presença de Deus na nossa vida, do Espírito Santo na nossa vida, faz com que o ambiente onde nós estamos seja clareado. E tudo é mudado. Tem gente que não te suporta, já percebeu? Que te olha, aí vai falar assim, o meu santo não bate com o teu. Não é não. É que eu tenho Jesus no meu coração, o Espírito Santo está na minha vida. E aonde o Espírito Santo está, as entidades do mal elas ficam inquietas, elas se movimentam. Em Marcos capítulo 5, versículo 25, nós vamos encontrar Jesus no meio da multidão, e daqui a pouco chega uma mulher com fluxo de sangue, toca em Jesus e ela imediatamente foi curada. Nós temos que viver isso como igreja, como discípulo de Jesus. Gente, eu desafio a todos nós aqui, hoje, a vivermos algo sobrenatural a partir do momento em que deixarmos que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração. Essa autoridade, esse poder que Jesus disse assim, olha, eis que vos dou poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Nós temos que viver isso de verdade. Nós temos que sair pelas ruas e as coisas se moverem, se movimentarem, porque nós somos filhos. Eu fico pensando comigo, quando Josué estava no vale guerreando contra os 3 reis, e estava já quase anoitecendo, quase escurecendo, e aí ele falou assim, se escurecer nós vamos perder a batalha. Aí ele ora, sol, para-te em Gibeon, lua, detente em Aisalon. E o sol parou e a lua se deteve. 23 horas e 45 minutos é o tempo exato que parou. Nada se movia. A NASA, fazendo estudos, disse que esse dia foi tido como dia D e aconteceu de verdade no calendário humano. Qual era a dimensão de intimidade que Josué vivia? Qual era a dimensão, ou qual era a profundidade da intimidade que Elias
tinha com o Pai ao ponto de dizer assim: Senhor, manda fogo do céu, consome esse holocausto. Qual era a intimidade desse homem? Qual era a intimidade de Eliseu quando o rei manda 50 homens para falar com ele? Olha, homem de Deus, o rei te manda chamar. E aí o Eliseu falou assim: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma a ti os teus homens. E fogo desceu. Qual era a intimidade desses homens com Deus? Eu gozado, né? Que qualquer coisa que acontece com a lua mexe com a terra. Sim. E não aconteceu nada, né? Mudou, alguma coisa mudou no globo, na terra, a partir desse momento. Alguma coisa mudou. Então eu fico pensando, qual é a intimidade? Que tipo de intimidade que eu tenho que ter? Eu vivo numa intimidade rasa. Tem muito mais para me mergulhar. Ezequiel capítulo 34, quando Ezequiel tem a visão do rio. Meu Deus do céu, quando eu olho para essa passagem, eu começo. Ele molha os pés no rio e o ser que se apresenta ele vem. E a água vai subindo. Chegou no momento que ele falou assim: agora eu não consigo mais andar, agora eu tenho que ir. E ele retorna. Eu fico pensando, que intimidade que é essa? Traz para nós isso. Ó, eu estou olhando de pé, tá passando lá, a água lá no pé. Eu joelho, a água vem do joelho, eu derramo água no colo. E se eu deitar então no chão? Eu estou no profundo. Eu tive essa revelação um dia, cantando essa música lá embaixo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos tomar um chá, um café.